da Panela. Em uma miniatura intimista do show Noites Sem Fim, com repertório composto por músicas de Capiba, Geraldo é acompanhado por Alberto Guimarães no violão de 7 cordas. Ingressos à venda na hora e local do evento. A Caixa Cultural Recife segue com a exposição Paisagem Onírica, que reúne obras de Gita Scharifker pela primeira vez depois do seu falecimento. O público pode apreciar as obras de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite e no domingo das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é franca, com acesso para pessoas com deficiência e classificação indicativa livre. Mais informações através do telefone 3425-1915, 3425-1915. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial, no domingo da Universitária FM. Às 9, Duda Beat. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido, um pedaço é pra você. 10 horas, Tássia Reis. Qualquer dia, qualquer hora, eu quero qualquer coisa que possa dizer. E às 11 horas, Madonna em Madame X. This is your wake-up call. We don't have to fall. A new democracy. Fim de noite especial, no domingo da Universitária FM. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã. Aqui, na Universitária FM 99.9. Forró Bodó com Silene Araújo, neste sábado das 8 às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello! Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui pela Universitária FM, nossa 99.9 e também pela nossa Rádio Escola, Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. São agora 11 horas e 2 minutos desta sexta-feira, 4 de outubro. Está começando agora, ao vivo, aqui nos nossos estúdios de Santo Amaro, Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. E a gente também já começou a transmissão do programa pela internet. Vocês podem assistir por streaming, com imagens aqui do estúdio, pela nossa página facebook.com/programa Fora da Curva, também na página da 99 Universitária. Também estamos na página da Marco Zero Conteúdo.
E às 21h de hoje, dessa sexta, a gente transmite o programa novamente, né? A gente faz uma reprise para quem não conseguiu acompanhar agora às 11h. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e estou conduzindo hoje as entrevistas do Fora da Curva de hoje. A gente vai falar sobre um tema muito caro para mim, muito caro para quem trabalha com jornalismo, com comunicação. A gente vai conversar com três pessoas, três feras, sobre o papel do jornalismo na democracia, um tema mais do que urgente, né, na situação política em que vivemos hoje, em que a comunicação pública brasileira vem sendo, há uma tentativa, né, de esfacelamento, de esvaziamento do próprio sentido de comunicação pública aqui no Brasil, principalmente com o que vem ocorrendo com a empresa Brasil de Comunicação, né? A gente vai conversar sobre isso no programa. E você, nosso querido ouvinte, já pode participar enviando a pergunta, um comentário, enfim, sua observação aqui para os nossos entrevistados, e nossos alunos de jornalismo e de sociologia já estão aqui nas redes sociais postos a receber as informações de vocês. Vou apresentar, já começo agradecendo bastante a presença da minha convidada, dos meus convidados de hoje, aqui no estúdio comigo, um prazer conversar com a Andréa Trigueiro, que é jornalista, professora da Universidade Católica de Pernambuco, com doutorado em comunicação, presidenta, ainda não do Brasil, mas por enquanto presidenta da Comissão Ética do Sindicato Jornalistas de Pernambuco. Muito bom dia, querida. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes do Fora da Curva, aos ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também, para a gente falar de um negócio que a gente gosta tanto, né? Exatamente. De fazer e de estudar sobre. Jornalismo. E militar, né? O bom jornalismo. O bom jornalismo. O único, né, que deveria ser, exato. Existir. Também comigo, muito obrigada, muito bem-vindo à sua primeira vez aqui no Fora da Curva, a Júnior Silva, que é produtor de conteúdo da Agência de Notícias das Favelas, e A Voz da Favela, que é um novo jornal que está entrando em circulação. A gente vai falar bastante sobre isso. É uma excelente novidade que a gente tem para dar. Geralmente, Fora da Curva, a gente só fala de coisas mais pesadas, mais tristes, que estão acontecendo, desmontes, e hoje a gente tem uma boa notícia também para dar. E Júnior também é estudante da Rede de Agentes Comunitários de Comunicação. É isso, Júnior? Isso, primeiramente, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, bom dia, Adriana, você que nos acompanha aí pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire. E é isso, nós estamos agora com uma nova possibilidade de informação aí em Recife. Maravilha, a gente vai falar sobre isso já já. Uma excelente notícia para a gente começar essa sexta-feira. Muito obrigada. E também Vinícius Sobreira, que agora eu me lembrei que foi meu aluno, não foi? Fui, sim. Ó, pra isso, tá vendo? Eu não reconheci, agora eu estou associando numa pessoa. Júnior foi meu aluno. Pronto, estamos em casa hoje aqui. Vinícius é jornalista, né, formado pela Universidade Federal de Pernambuco e atuante agora no jornal Brasil de Fato. Muito bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Júnior. Bom dia, Andréa. Sempre um prazer estar aqui na Rádio Universitária conversando com esse público seleto e popular. Vamos embora, vamos falar sobre o que a gente gosta de fazer. Andréa Trigueiro, vou começar contigo. No início agora do programa, rapidamente, eu estava dando uma contextualização para os nossos ouvintes sobre a situação em que a comunicação, nosso sistema de comunicação, né, está hoje no Brasil. A gente que já havia começado a caminhar, né, com passos ainda lentos, mas a gente estava caminhando rumo a um processo, né, de, quiçá, no futuro, uma democratização mesmo dos nossos meios. E a gente teve uma espécie de uma quebra, né, nesse processo. Agora, recentemente, a partir de 2016, na verdade, né, com o governo Temer, que houve uma série de alterações na empresa Brasil de Comunicação, na própria ideia, né, de comunicação pública. E a ideia de a gente conversar hoje, a gente falar como anda a comunicação no Brasil, na avaliação de vocês, e as estratégias que a gente vem encontrando para fazer comunicação de qualidade, popular, pública e democrática, né, por outras vias que não apenas as oficiais. Eu queria que tu continuasse esse contexto explicando para os ouvintes, na tua avaliação, como é que a gente anda hoje em termos de democratização da comunicação, Dea. Então, Adriana, a gente tem no sistema de comunicação a comunicação pública, não é? A Rádio Universitária FM, a Rádio Paulo Freire, a Rádio Frei Caneca, são rádios públicas. Empresa Pernambuco de Comunicação. Empresa Pernambuco de Comunicação, também conhecida, né, pela maioria das pessoas como TV Pernambuco, não é? E a gente tem ali o sistema público. A gente tem também o sistema privado, que a gente conhece, que são as rádios e TVs comerciais. E é importante lembrar, né, Dea, que as rádios e as TVs comerciais são concessões
Públicas, né? Exatamente. Elas não são instâncias meramente privadas. Não existe dono de uma emissora de rádio e TV, não existe. Existe um concessionário. Você recebeu ali a concessão para operar e você vai, a partir de princípios, né, da comunicação, estabelecer ali a sua programação, embora no Brasil a gente não tenha essa cultura. Existem os donos, né? O SBT é de Silvio Santos, né? A gente tem essa cultura de apontar os donos e isso é um equívoco. A comunicação é um bem social, é um bem público, independente de estar no canal privado ou no canal estatal. É um bem social, é um bem público e precisa ser tratado como tal. Infelizmente, no Brasil, a comunicação se transformou num produto comercial e, como tal, deve vender, tem que ter audiência. E, em busca dessa audiência, a gente encontra as estratégias mais escabrosas, às vezes, de sensacionalismo, de espetacularização da notícia, muitas violações aos direitos humanos, violações ao Código de Ética e a outros marcos legais que deveriam nos pautar. Mas, para fazer um pouco essa leitura, então a gente tem o público, o estatal e o privado. O privado e o público a gente já entendeu. E o estatal são, por exemplo, TV Câmara, TV Senado. O que está acontecendo no Brasil hoje é que a comunicação pública está se transformando numa comunicação estatal. Infelizmente, a partir do governo Temer, a gente tem uma conduta que vem avançando, né, e com o atual presidente isso se aprofundou ainda mais, que é desmantelar os princípios da comunicação pública nos organismos que trabalham com comunicação pública, transformando isso numa TV estatal a serviço do governo. Como se fosse uma assessoria de imprensa, né? Como se fosse uma assessoria de imprensa. Você entende que a TV Senado fale das questões do Senado, claro. Tudo bem. Mas a TV Cultura, a TV Universitária, não são estatais. Elas são públicas, existem princípios, existe uma legislação específica para que ela funcione, mas, infelizmente, o governo federal está se apropriando dessa fatia, vamos dizer, que a população tem direito, que é a comunicação pública, para falar das suas questões, para desmantelar os organismos, tirar conselhos que trazem a participação das organizações da sociedade. Então, o monitoramento... Retirar até o próprio espírito crítico, né? Do trabalho jornalístico, a criticidade. Né? Exatamente. Eu brinco assim com os meus alunos, né, no começo do curso, que o jornalismo está para crítica. A publicidade já faz o elogio. Deixa que a publicidade faça o papel dela. O jornalismo não, ele está para criticar. Vai dizer que o lugar é bonito, mas vai dizer também que faltou alguma coisa ali. O olhar da gente é apontando para o que não está funcionando. Para a gente justamente fazer a mediação entre o cidadão comum e as fontes oficiais, as fontes de informação do Estado ou até fora dele. Então, o que a gente vê hoje no Brasil, infelizmente, é o que já não estava tão bom ainda. Estávamos caminhando para melhorar, mas infelizmente não tínhamos ainda conseguido fazer o que nós gostaríamos, que é democratizar de fato a comunicação. Os governos da esquerda ficaram devendo isso para a gente, né? Que a gente tivesse de fato uma democratização da comunicação, e com esse governo que está aí, a coisa se agravou muito, piorou muito, e de verdade a gente não sabe onde vai parar. Um programa, por exemplo, como Fora da Curva, que fala o que a maioria cala, a gente conversa sobre isso às vezes, os colegas jornalistas, até quando a gente vai conseguir manter esse lugar aqui, que é um lugar de resistência, que é um lugar do pensamento crítico, que é um lugar do bom jornalismo, como deveria ser, de um modo geral, a comunicação. Sem dúvida. Já chegaram algumas perguntas aqui de ouvintes, daqui a pouco a gente começa a dialogar com vocês, mas eu quero saudar Laudenice Oliveira, Adriano Bezerra, bom dia, e Flávio Freitas também, que tem uma questão que a gente traz daqui a pouco para... Me cobre também, viu, Flávio, se demorar aqui para passar a tua questão, mas a ideia é que a gente sempre dialogue com os ouvintes. Júnior, daqui a pouco a gente conversa. A gente falava no início que a gente tem uma boa notícia, uma boa nova que você nos traz, né, que é a circulação, mesmo em meio a esse campo tão minado, né, da comunicação no Brasil, mesmo em meio a dessas quebras nesse processo de democratização, a gente consegue encontrar alguns alentos dentro do jornalismo, dentro da comunicação, e um deles é essa nova publicação, que me parece nacional, né, que é A Voz das Favelas. Eu queria que você falasse sobre essa boa notícia. Isso, então, A Voz da Favela, A Voz da Favela, é desculpa, um jornal que ele tem publicação, ele tem o portal, a Agência de Notícias das Favelas, que é de onde vem a produção, e esse portal ele está disponível no site anf.org.br, e ele disponibiliza notícias nacionais acerca de todas as favelas do Brasil e futuramente do mundo.
E só para repetir aí para o ouvinte, ANF, que é a Agência Nacional, né, das favelas.org.br. Isso. Massa. E aí, o A Voz da Favela é a edição impressa desse jornal que começou em 2001 com as notícias das favelas. E aí, depois, em 2016, ele começou a rodar com a versão impressa no Rio de Janeiro. E aí... Foi o primeiro no Rio. Isso. Começou no Rio. E aí, na Bahia, ele começou ano passado, rodando por Salvador e região metropolitana. E esse ano ele começa a rodar em Recife a partir dessa edição de outubro. Ele tem uma edição mensal e nessa primeira edição nós vemos já com as publicações dos estudantes e estudantes da rede de agentes comunitários de comunicação. Isso. E nós vamos aí possibilitar que a favela possa fazer a notícia com a visão dela. Que eles possam falar sobre os problemas que os afetam, sobre o que eles almejam, sobre as necessidades mesmo e o que a favela produz de bom, né? Porque nós vemos que a mídia hegemônica, ela produz muito conteúdo que não diz de fato o que a favela quer ouvir, não mostra as belezas, não mostra as produções de conhecimento, de cultura, de arte, de entretenimento. E nós viemos com esse papel de poder dar voz e visibilidade a toda essa população que é a maioria do Brasil. Sim, que massa. Ou me diz uma coisa, Júnior, e vocês começam circulando com quantos exemplares? Como é que vai ser essa distribuição? Vai ser gratuito? Vai ser pago? Como é que a gente faz para ler o jornal? A partir de quando? Sim, nós temos a distribuição gratuita. Inclusive eu trouxe alguns exemplares aqui. Ah, que ótimo. E ele tem 50 mil exemplares em cada estado que está rodando. E... Agora, Rio, Bahia... Pernambuco. E Pernambuco. Agora no Rio são 2 lugares, né? São 2 territórios diferentes no Rio de Janeiro. Eles têm... eu dei aula no curso, né? Sim. Que Júnior é aluno. E no Rio eles têm 2 territórios diferentes com 2 publicações distintas. Com 2 publicações distintas. Você tem algumas publicações em comum, inclusive na que foi rodada aqui no Recife. Acho que mostra aí a capa para ver. Acho que a capa ela tem uma matéria principal em comum e você tem também várias matérias dos correspondentes, do local, Dos locais, muito legal. Essa é a edição da gente aqui. É importante, Adriana, muito legal, essa formação da rede de agentes comunitários de comunicação, porque é justamente uma resposta a esse momento que a gente vive de crise no jornalismo, não no jornalismo, mas de crise no modelo de negócios do jornalismo, de crise de credibilidade do jornalismo hegemônico, né, como o Júnior colocou, e é a criação de uma rede, de uma malha mesmo, de proteção das pessoas que moram nas favelas, nas periferias, que não têm suas causas mostradas de uma maneira justa, né? Fiel, né? Fiel. Muitas vezes são distorcidas, a gente vê Ibiribeira, Ibura, Peipei, Santo Amaro, Peipei. E existe muita coisa boa. E existem problemas de fato que não são discutidos na mídia hegemônica. Então, acho que a Voz da Favela, Júnior e os comunicadores que estão se formando aqui, eles estão com essa nobre missão, que é jogar luz sobre as pautas das favelas de uma maneira equilibrada, de uma maneira que não seja desigual, como hoje a gente vê na mídia comercial, digamos assim. Ô, Júnior, aí você estava começando a dizer, essa distribuição é gratuita, né? A circulação do jornal, quem quiser ler vai receber. E como é que a gente faz para... Eu já tenho o meu, mas como é que o público faz para conseguir o exemplar? Então, nós estamos nos distribuindo. Cada estudante ficou responsável de distribuir pela sua comunidade, pelo seu bairro. E aí, inicialmente, eu comecei a distribuir pelo Ibura essa semana. E aí, eu estou procurando onde eu vou estar levando exemplares e vou distribuindo. As pessoas estão passando e sempre se interessam. Alguém veio distribuindo e já pede, porque sabe que é novidade. Se tiver alguma escola, alguma associação, alguma entidade ou um professor que queira esses jornais para trabalhar com a sua comunidade, com seus alunos, pode pedir para vocês também, pode ir buscar em algum lugar. Estão pensando nessas formas de colaboração também? Isso, pode solicitar. No meu Instagram, por exemplo, @juniorgrama, as pessoas estão solicitando, principalmente quem me conhece, ou então quem não conhece, mas que viu a publicação e aí pede um exemplar também. A gente está procurando ver a melhor forma aí de conseguir encontrar e possibilitar. Vida longa e próspera, a Voz da Favela. Vinícius, você vem de uma experiência semelhante, né, com o Brasil de Fato, um jornalismo que tem se feito de maneira diferente. É algo que nos instiga bastante aqui no Fora da Curva. A gente advoga esse jornalismo posicionado, né, em vez de escamotear a ideia de que
todas as publicações têm sua inclinação, que é um fato inegável, né? E, infelizmente, muitos veículos, principalmente, notadamente, né, os veículos comerciais, os veículos corporativos, né, escamoteiam essa verdade, colocando um manto da imparcialidade, que já caiu há muito tempo. Esse manto está transparente já, né? Não precisa nem as pessoas colocarem mais. A gente advoga, não só do Fora da Curva, nossos parceiros Marco Zero, acredito que vocês também do Brasil de Fato advogam e tentam exercer esse jornalismo posicionado, né? Em resumo, o que diz a que veio, fala do seu lugar, o que propõe, né? Quais suas inclinações políticas, quais suas inclinações de defesa, né? Eu acho que vocês têm feito isso e eu queria que você comentasse um pouco também sobre o Brasil de Fato. Aqui vocês vieram. Sim, bem, Adriana, é isso. É uma questão de honestidade, né, com o leitor saber que aquele jornal que ele está lendo tem um lado, tem uma posição, que ele pode concordar ou não, sim, mas que quando ele pega o jornal na mão, aquele papel ali está deixando claro para o leitor de que lugar que a gente fala. Queria trazer um pouquinho aqui para o ouvinte também saber de que lugar é esse que a gente fala, né? O Brasil de Fato ele surgiu em 2003, né, num Fórum Social Mundial. A proposta inicial era de um jornal nacional, formato standard, né? Aquele grandão, como aqui em Pernambuco temos o Jornal do Comércio, o Diário de Pernambuco, e era um jornal semanal, era vendido a preço de R$6, a gente encontrava nas bancas de revista e no Fórum Social Mundial, né, quem lançou o jornal foram as organizações sociais, foram ONGs, foram movimentos, tendo à frente aí o principal movimento, né, popular aqui no país, que é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, puxando esse bonde aí, né, da comunicação posicionada. E aí, em 2013, a gente deu uma mudada, assim, de proposta, com aquele formato standard, com textos aprofundados. A gente acabava que estava com um público bastante acadêmico e militante também, que não era a proposta da gente. De circular num meio tão pequeno, né? E aí, em 2013, a gente deu essa guinada aí. Em vez de ser um jornal de circulação nacional, semanal, a proposta é ser semanal, sim, mas a partir de articulações locais. Então, a gente mudou também o formato standard para ser um formato tabloide. E aí, hoje a gente já está, além de Pernambuco, a gente está também Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, aqui no Nordeste, Pernambuco sempre à frente, né? Depois de Pernambuco veio Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Bahia. A gente tem também repórteres. Dominando o mundo quase. A gente tem repórteres também no Pará, em Brasília, em São Paulo. Tem correspondente também na Venezuela, né? Acompanhando toda essa situação. E agora que tu fala esse dominando o mundo, eu lembrei que agora, há poucas semanas, acho que 2 semanas, a gente começou a fazer um programa que fica disponível para o mundo inteiro na internet, mas que ele é voltado para um canal de televisão de Gana. A gente está com um programa de meia hora ou 1 hora numa televisão pública de Gana. Não tenho certeza se é Gana, posso dar uma olhadinha aqui, mas tenho quase certeza, porque ele é em inglês. Ah, vocês rodam em inglês o programa? O programa é feito em inglês? Porque é feito para a TV de Gana. Entendi. Falando sobre o contexto, o que está acontecendo, né? Tanto um pouco de hard news no programa semanal, no contexto brasileiro, mas também trazendo da nossa história, da nossa cultura. Esse programa vocês divulgam pelo YouTube? Onde é que é? Sim, fica o canal de vocês também no YouTube. Canal no Brasil de Fato? Muito bom. E para além, eu falei aqui das publicações impressas, a gente está também com programas de rádio, né? Em 6 estados, acredito. Aqui em Pernambuco, a gente tem um programa de segunda a sexta-feira na Rádio Clube AM e temos também na Frei Caneca, um semanal. Frei Caneca FM. E na Paulo Freire também, semanal, em parceria com o Levante Popular da Juventude. Muito bom. Para quem reclama, né, da mesmice e dá sempre a mesma nota, né? Sempre o mesmo tom da imprensa comercial, a gente tem muitas outras possibilidades, né? Isso tem muitas, Trigueiro. Tem muitas. Eu acho que eu lembro que há uns 20 anos, eu era bem mais jovem,
A gente era bebê, André, há 20 anos. Eu participava de muitas formações, de muitas oficinas, de muitos workshops que tinham justamente o objetivo de formar jovens comunicadores comunitários, jovens comunicadores para o Estatuto da Criança e Adolescente, mulheres comunicadoras comunitárias. Então, a gente, junto com diversas organizações da sociedade civil, a gente tinha como foco formar comunicadores. Aí houve um hiato, né? Porque a gente tinha chegado a um lugar um pouco mais confortável e um pouco mais tranquilo. A gente achou que estava começando a se resolver tudo. A gente achou que era o início de tudo. E esmurecemos, digamos, em relação a essa presença e a essa preocupação em relação à formação desses comunicadores alternativos ao que a gente tem aí como mídia hegemônica e comercial. Agora, de um pouco tempo para cá, a gente tem sentido a necessidade de voltar a fazer essa mobilização, né? Desde o golpe, a gente tem entendido que nós não tínhamos feito a tarefa de casa direito. Desculpa, Vinícius, quer falar? Por favor. Desde o golpe, nós percebemos que não tínhamos feito a tarefa de casa, né? Obviamente que nós sempre tivemos iniciativas alternativas a essa mídia que está posta, mas não havia um empenho, vamos dizer, uma ênfase em isso é uma coisa importante. Mas a partir do golpe, a gente começou a entender que precisávamos voltar para o início, onde a periferia, onde os movimentos sociais, onde uma série de grupos sociais, a comunidade LGBT, a comunidade negra, uma série de grupos precisavam se articular e se mobilizar para que pudesse se apropriar da fala, da voz, né? Não é que ninguém deu voz a ninguém, todo mundo já tem voz. Mas não tem um espaço, Mas né? não tem um espaço. Sim. Então a gente foi instrumentalizar mesmo, ensinar, escrever, ensinar, editar, ensinar a usar rádio, usar televisão, usar celular. Fazer uma leitura crítica fazer também, uma leitura né, crítica da André, mídia e pensar quais são as pautas que a mídia traz, quais são as pautas que a gente quer trazer. E aí a gente vem se consolidando nessa iniciativa e o Brasil de Fato, por exemplo, se expandiu bastante, né? Já vinha atuando, se expandiu muito, isso foi ótimo. A iniciativa que Júnior representa também é maravilhosa e tem mais por aí, viu? Sem dúvida. Vinícius. É que Andréa comentou isso da gente esmorecer às vezes porque acreditava que via um clima favorável. Eu lembrei que em 2003, quando o Brasil de Fato foi lançado nacionalmente, a gente estava num clima político bem favorável, né? Lula tinha acabado de assumir, a gente acreditava que, a gente vai lançar aqui um jornal nacional de esquerda, vai contar com apoio, com anúncios, né? Já que o governo federal coloca anúncio em tantos jornais comerciais que vivem batendo no governo, jornais de alinhamento político à direita, o jornal de esquerda vai ganhar anúncio também, que engano, né? Lê do engano. Foi um engodo. E aí, em 2013... a gente dá essa mudada, como eu disse, do perfil do jornal, o que acabou também mudando o perfil do público, né? Hoje o público expandiu, né? É bastante popular também, né? O jornal é distribuído gratuitamente nas integrações de ônibus e metrô, toda sexta-feira, 6 horas da manhã, para o povo ler. Hoje já foi distribuído, né? Exatamente, é nossa edição 107 aqui em Pernambuco. E aí... qual a tiragem? A tiragem de 20 mil. E aí, principalmente concentrado na metropolitana, mas a gente tenta sempre estar mandando também para algumas cidades do interior. E aí, a gente teve essa mudança no público, né? Para ser um público mais povão, por assim dizer, que lê o jornal enquanto está indo para o trabalho, no ônibus, no metrô. E num clima político totalmente desfavorável. A gente está conseguindo se expandir, né? Aqui em Pernambuco, a gente começou em 2016, acho que... Nasceram como Fora da Curva, junto com o golpe também, foi né? semanas antes da derrubada de Dilma. Eu lembro, assim, que as nossas primeiras edições, a gente estava sempre pautando isso, né? As capas com muito caráter nacional dessa coisa do impeachment contra Dilma. Antes da gente ir pro intervalo, daqui a 3 minutinhos eu vou chamar. Já? Menina, muito rápido. E quando a conversa é boa, então. Mas tem aqui algumas questões que a gente pode trazer aqui dos ouvintes e a gente pode começar a responder e depois a gente retoma na volta do intervalo. Tem uma questão aqui de Flávio Freitas. Ele fala o seguinte: a liberdade de imprensa tem que ser revista, porque o público não admite mais a postura ideológica na notícia. A Rede Globo, por exemplo, enche o saco de todos com a sua postura nitidamente política.
tem de se rever a lei da liberdade de expressão. Não acham? É uma questão bem importante que eu acho que a gente pode responder na volta do próximo bloco, porque não dá para responder em 1 minuto só, não. Eu quero que todos os 3 falem. Adriano Bezerra, é ótimo que nossos ouvintes ficam se comunicando nas redes sociais sobre o programa. É massa. Aí um rebate o outro, tem briga, mas sempre saudável, e tem concordâncias e discordâncias bem republicanas. Aí tem uma sugestão de Maria Emília para ti, Júnior, que seria bom entregar o jornal no SEGOI da UFRPE. Eu não conheço essa sigla, mas a gente pode pesquisar para saber o que é SEGOI. Tu conhece? Conheço, eu estudo lá na Rural, faço licenciatura em Educação Física lá. Já está resolvido. É o Centro de Ensino em Graduação Obra Escola. Massa. É um prédio principal lá da Rural e aí tem vários cursos assim. Inclusive é porque eu não fui na Rural ainda essa semana. Por isso mas ele vai, gente. Levar. Vai chegar o jornal aí, Maria Emília. Tá vendo? Todo mundo querendo esse jornal. VaptVupt aqui. Nosso querido professor e fonte do Fora da Curva, Manuel Moraes, dando parabéns pelo programa. Maravilhoso. Muito obrigada, da Manuel. Cátedra de Direitos Humanos. Isso, coordenador da Cátedra de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, né, da Unicap. Nossa ouvinte, Rosileide Cordeiro Barbosa, diz que é maravilhoso termos um programa como este. Vejo sempre vocês. Muito obrigada, Rosileide. Que bom. E aí já tem um ouvinte respondendo outro ouvinte. Enfim, tem várias questões que a gente pode trazer daqui a pouco. A Adriana Bezerra está dizendo que, infelizmente, muitas TVs e rádios partiram para tomar partido. A única que não tomou partido foi a Gazeta. Maria, essa que tomou mesmo. Todos tomam partido. Todos tomam partido. Mas vamos começar rapidinho, só para a gente ter 1 minuto nessa primeira rodada de resposta. Depois a gente retoma com mais respostas às questões aqui dos ouvintes. Por Andréa, onde começar? O que me provocou foi Flávio. Flávio me provocou bastante. É importante a gente dizer que a liberdade de imprensa, ela existe para que haja o exercício do jornalismo. Exatamente. E é condição básica para a democracia, né? Total. Mas, infelizmente, né, a gente encontra muita liberdade de empresa no lugar da liberdade de imprensa. A gente pode depois destrinchar isso, mas a liberdade de imprensa ela é necessária ao Estado democrático de direitos. E a liberdade de expressão também. Embora a minha liberdade de expressão não me dá o direito de violar o direito da outra pessoa. Isso. Não é porque eu tenho liberdade de me expressar que eu posso ser xenofóbica, homofóbica, racista, machista. Isso não vale, né? Então, a minha liberdade de expressão ela é importante e eu preciso exercer ela com responsabilidade e com respeito às diferenças. Mas que ela é necessária, o que precisa ser revisto é a maneira como as pessoas lidam com ela. Não só no jornalismo, como fora dele, porque com as redes sociais, a liberdade de expressão virou, às vezes, um lugar de tiro ao alvo, né? Atirando contra as pessoas. Sim. A gente vai continuar com essa discussão aqui na nossa rádio pública. Inclusive, são poucas rádios comerciais em que você vai ouvir esse tipo de discussão, né? Do próprio jornalismo se autoavaliar, o que é tão importante muito a gente fazer. Muito importante, né? Que não fazemos. A gente não faz, mas a gente vai continuar fazendo aqui no Fora da Curva. A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já falando sobre jornalismo e democracia pela 99.9 FM. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária. A nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Entre os dias 2 e 5 de outubro vai rolar o Festival Hack and Play 2019 no bairro do Recife. O evento conta com mais de 300 atividades, como shows, palestras, oficinas e experiências na área de tecnologia, economia criativa e cidades inteligentes. Mais informações e inscrições através do site www.hackandplay.pr. O circuito de brincadeiras Bita e o Circo acontece até o dia 13 de outubro no Shopping Tacaruna. A partir das 2 da tarde, o evento conta com atividades voltadas para o público infantil, além da presença do personagem Bita para animar os pequenos durante o mês das crianças. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Às 9, Duda Beat. Oh, bichinho, eu te conheço de outra vida. Meu sentimento é repartido, um pedaço
10 horas, Tássia